Caras alunas, caros alunos, vamos conversar hoje sobre o critério interno, aquele critério fundamental pelo qual ou através do qual se distingue o que é filosofia medieval, no caso patrística, e o que não é filosofia medieval, ou melhor, filosofia antiga. Nós dissemos na aula passada, no vídeo passado, que a filosofia antiga, ela convive com a filosofia patrística. A filosofia patrística convive com a filosofia antiga entre os séculos II e V. Entre o segundo século e o V, as duas filosofias convivem, a antiga neoplatônica e a patrística. Qual é o critério intrínseco? Porque o critério externo não nos outorga a possibilidade de dirimir este problema hermenêutico. Qual é, então, o critério intrínseco que vai resolver o problema? Chama-se cristianismo. Se a filosofia é uma filosofia cristã, for uma filosofia cristã, ela será filosofia patrística. Se a filosofia não for cristã, ela será antiga. Vamos então estudar esse critério. Vamos então estudar esse critério na sua intrincidade. Cristianismo. Aqui hoje, então, uma introdução histórica ao cristianismo. Nós vamos utilizar alguns autores, alguns grandes autores. Sem dúvida alguma, o autor mais importante, o historiador mais importante para esta época no mundo, chama-se Adolf von Harnack. Harnack é o historiador e teólogo e historiador do cristianismo, o clássico. Ele tem duas obras, uma que se chama História dos Dogmas e outra que se chama Introdução ao Cristianismo, ou Das Wesen des Christentums, em alemão, né? A realidade do cristianismo, ou o que é o cristianismo. É sobre esta obra, o que é o cristianismo, que nós vamos nos fundamentar. Este autor é protestante e existem três autores católicos que nós vamos aqui mencionar, três grandes autores católicos de origem francesa que estão também relacionados a esta época, e esses três autores merecem ser citados. Eu vou falar aqui o nome deles agora: Jean Danielou, Henri Marroux e André Mandus. Três grandes nomes da historiografia francesa do cristianismo dos primórdios. Esses três viveram no século XX e Harnack, ele viveu no século XIX e século XX. Nesta passagem, morreu aí nos anos 30 do século XX. Nasceu no século XIX. Então, é fundado nesses autores que nós vamos falar sobre a história do cristianismo. O que é o cristianismo? Além desses três autores, eu cito um autor que merece ser lido na sua introdução ao cristianismo, que se chama Joseph Ratzinger, aquele que foi o Papa, ou é até hoje, claro, ele vive até hoje, mas não mais como Papa, o Papa Bento XVI. Esta história, ou esta introdução ao cristianismo dele, é um resumo excelente, está aí traduzido em português, sobre o cristianismo do ponto de vista histórico e teológico. Interessa-nos aqui, naturalmente, o aspecto histórico, para depois, então, chegarmos à filosofia patrística. Bom, o que é o cristianismo? Esta é a pergunta fundamental. Quando se fala em cristianismo,
não se pode absolutamente deixar de levar em consideração uma pessoa que é a pessoa de Jesus de Nazaré, nascido e foi morto na Palestina, no início da nossa era, aquele que se tornou o Cristo dos cristãos. E estamos aí diante de um problema histórico, de uma realidade histórica, que é o Jesus da história e o Cristo da fé dos cristãos. São dois momentos de uma única realidade, da mesma realidade. Não se pode falar em cristianismo sem a pessoa de Jesus, o Cristo. É isto que está em jogo. É na inserção desta pessoa que justamente o cristão se considera, inserindo-se nela. E o cristianismo, diferente das outras grandes religiões, e falo aqui das religiões, muitas delas orientais, como o budismo, o taoísmo, que é religião e que é filosofia e religião, e falo de outras religiões também na história, o cristianismo, falo agora como religião, ele não se entende sem a inserção, sem a vida do cristão no Cristo, em Jesus Cristo. Esta talvez seja a diferença. Enquanto o budismo vale independentemente de Buda, como doutrina e como vivência, o cristianismo não pode ser compreendido sem a pessoa de Jesus, o Cristo. Ok. Historicamente, voltemos à história. Como teve início o cristianismo? Através de um movimento palestinense e iniciado por Jesus de Nazaré com seus discípulos. Esse número de discípulos é bastante difícil de ser naturalmente enumerado e levado em consideração no início. Fala-se, digamos, de um número de 12 apóstolos, é um símbolo. O Evangelho de Lucas fala em 12, nos outros evangelhos nós vamos ter apóstolos, simplesmente, discípulos, apóstolos e discípulos, apostoloi e matetai em grego. Bom, é este movimento que se inicia na Palestina e começa dentro de um ambiente que é estritamente judaico. Jesus, judeu, foi judeu, nasceu judeu e morreu judeu. Quer dizer, veja, nós estamos dentro do judaísmo, ok? Estritamente dentro do judaísmo. Então, vejam que o que nós chamamos de cristianismo nasce no judaísmo, dentro da atmosfera e do mundo judaico e da visão de mundo judaico. Jesus vem pregar o reino. Mas este Jesus de Nazaré, e vejam como a pessoa dele aqui é extremamente importante, ele nasce, vive, prega e no momento ele morre. A morte de Jesus é extremamente polêmica dentro do Império Romano. Ele é condenado à morte, não é? E é morto na cruz. Logo depois dá-se a ressurreição e em torno da Páscoa de Jesus, em torno da ressurreição de Jesus, nasce justamente este nome dado pela comunidade dos primeiros discípulos, ou o nome cristão. Pela primeira vez, este nome surge em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, quer dizer, num contexto antioqueno, hoje é Turquia, na Ásia Menor, é que nós vamos pela primeira vez encontrar este nome cristão. Antioquia da Síria, para onde vai naturalmente Pedro. Porque em torno da Páscoa do Cristo, em torno da ressurreição do Cristo, os apóstolos se unem e depois se espalham e vão expandindo o cristianismo pelo mundo.
Aí nós vamos encontrar duas tendências, não em Antioquia, mas na expansão do cristianismo, na expansão histórica do cristianismo. Uma tendência que é petrina, Pedro, ok? E que Pedro vai para Antioquia, Pedro se muda para Antioquia e começa o seu apostolado em Antioquia da Síria. E essa tendência petrina em Antioquia vai ser uma tendência judaizante. Vamos encontrar, então, os judeus que são judeus cristãos, o judaísmo e o cristianismo, judeus cristãos, ok? Esta é a primeira tendência, e é uma tendência que quer se afirmar como sendo a essência do próprio cristianismo. O cristianismo vai ser isso, quer dizer, vai ser uma espécie de judaísmo, vai ser uma expansão do judaísmo, mas em estreita harmonia, digamos assim, com o judaísmo em tudo. Um lançamento, digamos, e um crescimento homogêneo ao cristianismo. É mais um, porque naquela época podemos nos certificar de várias tendências, né? Existe uma tendência, digamos, né, de vivência do judaísmo, não é? Ele, justamente nos primeiros séculos, os evangelhos nos falam, por exemplo, de fariseus, nos falam de saduceus, nos falam e não nos falam, mas existiam também os zelotas, e aí tendências, das quais, naturalmente, os próprios apóstolos, primeiros apóstolos de Jesus participavam, né? Eram tendências muito diferentes que depois se reuniram em Jesus e continuaram, digamos assim, no caso em Antioquia da Síria, com esta tendência petrina judaizante. Pedro era um pescador, mas que tinha esta perspectiva, digamos assim, diante de si, de levar esse movimento à frente, mas levar esse movimento à frente com a mesma homogeneidade do judaísmo. Por outro lado, nós vamos encontrar no início do século um outro discípulo de Jesus, este muito diferente. Este não conheceu Jesus com seus apóstolos, né? Como apóstolo de Jesus, entre os 12, ou entre os 72, ou entre aquele grupo primeiro. Ele vem já posteriormente. Este é o responsável por toda expansão do cristianismo. Trata-se de um rabino extremamente inteligente, o rabino que estudou na escola da melhor, digamos assim, propugnação, né, de ensino em termos de judaísmo na época. Ele vem da escola de Gamaliel e se tornou rabino ali. Estou falando do rabino Saul, que se converte ao cristianismo. E aí, a partir de então, ao cair do cavalo e se converter, passa a ser considerado e chamado como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ou o rabino Saul, que se tornou o Paulo cristão, ok? Ele é diferente de Pedro e quer uma expansão do cristianismo diferentemente da expansão que Pedro naturalmente sonhava. Qual é, digamos assim, a tese de Paulo? A tese de Paulo não é a tese de Pedro do ponto de vista de uma expansão histórica. Paulo, e aqui estou com Harnack e com todo mundo, historiadores todos, ele queria um cristianismo que fosse universal. Mas para isso ele sabia e tinha que saber que se os gentios, os pagãos, não viessem para dentro do cristianismo, se aquele cristianismo fosse só um cristianismo judaico, judaizante, o cristianismo não se propagaria no mundo e não vingaria como cristianismo. Não daria esse cristianismo, que não aconteceria assim como o foi.
Historicamente, isso era muito claro, naquela mente visionária que hoje, por exemplo, teria saído sem dúvida de Harvard. Paulo não era um pescador, era um grande intelectual da época, um dos maiores, ou se não o maior. Não é? Então, ele teve e implementou isso. Ele quis fazer isso. Isso era intencional dele. A vinda ou a entrada dos gentios para o cristianismo significava o seguinte: sair daquele âmbito judaizante de pescadores e trazer o helenismo, agora não mais o judaísmo, mas o helenismo, para a própria constituição do cristianismo, com aquela, digamos, realidade que existia de mais nobre, de mais culta, de mais poderosa sob este sentido, em termos de uma cultura que influencia, digamos assim, a sociedade, no Império Romano. Paulo era também cidadão romano. Tanto Pedro quanto Paulo morreram, digamos, martirizados no Império Romano. Bem, houve então um litígio entre os dois. Qual seria a visão que deveria ficar? Seria a visão de mundo de Pedro ou a visão de mundo de Paulo com relação ao cristianismo? Bom, a estrutura foi se fazendo, a realidade foi se implementando, como na história, e na história é assim, e houve um momento em que precisou ser dirimida. Os dois e mais muitos outros discípulos subiram a Jerusalém e houve em Jerusalém o primeiro concílio do cristianismo, chamado Concílio de Jerusalém. E ali Paulo vence, Paulo ganhou. Paulo fez do Deus de Israel o Deus de todo mundo. Paulo fez do Deus de Israel o Deus, digamos, de todos. E aí, na sua literatura, no seu corpus, e nós chamamos isso de corpus paulino, quer dizer, nas suas cartas, ele vai fundamentar isso de uma maneira estupenda, de uma maneira explícita. Quer dizer, colocar, sobretudo, na Epístola aos Romanos, na Carta aos Romanos, na Carta aos Gálatas, essas duas grandes cartas paulinas, né, no seu corpus, na sua estrutura, eu diria, não são as primeiras. A primeira carta é Tessalonicenses, aos cristãos de Tessalônica, mas é aos Romanos e aos Gálatas que ele fundamenta de uma maneira perene, para sempre, né, a estrutura do cristianismo como sendo uma estrutura que vai depender do judaísmo e do helenismo e do judaísmo. E alguns autores contemporâneos, século XIX e século XX, vão ficar mais para o helenismo e outros mais para o judaísmo. É claro que sem judaísmo não existe cristianismo, sem helenismo não existe cristianismo. Agora, é claro que se o helenismo não viesse para dentro do cristianismo, constituindo a própria essência do cristianismo, e quando eu falo helenismo, eu falo sobretudo de filosofia grega, falo da filosofia grega, e para nós é o que interessa, é a filosofia grega. É claro que a história está aqui também dentro, é claro que o social está aqui também dentro. As componentes sociais e históricas e sociais estão aqui absolutamente dentro, mas falo sobretudo da filosofia, ou sobre a filosofia, sobre a entrada da filosofia, constituindo o próprio cristianismo. E aqui então, dentro desse contexto do universalismo, dentro deste contexto de um Deus de Israel que se torna, digamos assim, na história, o Deus universal, nós podemos falar de um cristianismo que é Jerusalém e Atenas, Atenas e Jerusalém. Lembrem-se,
dos Atos dos Apóstolos, aquele livro bíblico que se chama assim, Atos dos Apóstolos. Ali, Paulo, pregando no Areópago, uma das montanhas de Atenas, Acrópole e o Areópago é uma das montanhas, ele fala: atenienses, vocês são bacana, vocês são... porque ele encontra ali um Deus, um altar, que está justamente dedicado ali ao Deus desconhecido. Este Deus desconhecido, ele vai dizer, é o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus desconhecido de vocês. Então está tudo igual, está tudo certo, está tudo resolvido. Aqui é importante ressaltar esta tendência. Nós vamos ver que a filosofia vem para dentro do cristianismo, de dentro para fora, constituindo o cristianismo. E é este o primeiro elemento a ser elaborado e que deverá ser elaborado por nós para explicar o cristianismo como critério, digamos assim, para se distinguir o que é filosofia medieval patrística. Muito obrigado.